Olá, minha querida. Eu sou a Sofia Igrejas Alves, mentora de mulheres que querem resgatar a sua magia única e criar uma vida mais alinhada, leve, abundante e feliz. Eu acredito que é quando a mulher se abre a viver em pleno todas as suas dimensões e tudo aquilo que ela é, que encontra a magia de Deus em si. Esse é o caminho de retorno à sua verdadeira essência feminina, que traz todo o poder e magnetismo de ser mulher. Este podcast nasceu de um sonho, o sonho de partilhar tudo que sou como mulher ao mundo. Seja muito bem-vinda ao podcast O Nosso Templo. Eu abro-te as portas do meu templo sagrado para que tu encontres também um espaço de aceitação, acolhimento e muito amor. Torna este meu templo o nosso templo, onde eu, tu e todas as mulheres somos as deusas dos novos tempos. Aqui partilho a minha vida contigo, os meus conhecimentos e aprendizagens na minha jornada de evolução. E levo até ti muita magia que te ajudará a ativar a deusa divina que habita dentro de ti. Estás pronta? Dá-me a tua mão e entra comigo neste novo portal. Bem-vindas a um novo episódio, ao episódio 4 do nosso templo, deste podcast que me enche de alegria. O episódio 4 vai ser dedicado ao tema Tu és a deusa, que é assim a minha nova missão e aquilo que eu abracei nos últimos meses para trazer ao mundo, mas que é muito mais que a minha missão, é um movimento. É um movimento de mulheres em que abraçam toda a sua multidimensionalidade e resgatam essa sua deusa interior, porque todas nós temos essa magia e esse poder e essa luz internamente. Então resgatam essa luz e vêm com ela para o mundo. Então assumem, incorporam essa sua deusa e assumem-a na sua vida. Então isto é um movimento Tu és a Deusa e é esta a minha nova missão de apoiar as mulheres neste caminho, neste percurso, nesta linda jornada, que foi realmente aquilo que eu fui vivendo ao longo dos últimos anos e principalmente no último ano, assim mais intensivamente, por isso esta grande transformação em mim e que hoje estou pronta para vos levar a vocês neste caminho, levar este caminho que é assim um caminho de uma grandiosidade, de uma leveza, de um prazer, de um entusiasmo. Eu tenho vindo a partilhar o quanto este caminho dos últimos meses para mim foi muito prazeroso, foi assim um abrir de portas a uma transformação leve, feliz, sem muita dor, em mergulhos profundos, mas de uma forma sem aquele sofrimento e aquela dor que muitas vezes as transformações trazem, mas sim de um lugar de receber, muito deste lugar de abertura do coração, de receber, que tem muito a ver com esta energia da deusa, tem muito a ver com esta energia da deusa. Então hoje eu quero-vos contar este percurso, esta história deste movimento, como é que ele chegou, como é que foi eu receber também este chamado e depois falar-vos também como é que aqui no mundo vai estar espelhado este movimento para vocês poderem abraçar comigo e virem também viver isto internamente, porque tem tudo a ver com o interno. Portanto, esta deusa está em nós, cada uma de nós tem a sua deusa única, não é? Então esta deusa está em nós e é quando nós a resgatamos aqui de dentro que ela nos vai vir para fora, e vai nos ajudar a brilhar e ajudar com que a nossa vida flua de uma forma muito mais leve e prazerosa e podermos assim também viver na tal abundância que tanto se fala, não é? Viver em abundância e a abundância é isto, é viver em leveza, em prazer, em entusiasmo, em alegria e que depois, claro, nós nessa vibração vamos estar a atrair tudo aquilo que é os nossos sonhos, que acaba por ser também os nossos grandes objetivos. Então é nesta energia, tudo vem de dentro, então quando nós conseguimos resgatar esta energia, vamos trazê-la para fora e então vamos viver dessa forma. E ao viver dessa forma, estamos a ser essa mulher que queremos e atraímos para nós. Porque isto tudo é energia, não é?
sintonias energéticas, como eu tenho sempre vindo a falar, então semelhante atrai semelhante. Então, se nós estamos nessa energia, nós vamos atrair tudo à nossa volta que está nessa energia e que é, no fundo, os nossos sonhos. Então, é o que eu quero partilhar com vocês já aqui de início, é que de facto isto já começou há muito tempo em mim. Apesar de eu não ter essa consciência, na verdade, porque, como eu partilhei no último episódio, muitas vezes nós vamos dando os passinhos que a nossa alma nos vai chamando, mas nós não vemos a grande imagem, nós não percebemos exatamente onde é que aquilo nos vai levar. Por isso é que é os saltos de fé, não é? Porque nós não vemos tudo. Nós vemos aquilo que é o curto prazo, aquilo que é naquele momento. E quando vamos dando os passinhos, vamos vendo mais um bocadinho, no fundo. E quando passa muito tempo, olhamos para trás e percebemos que afinal isto já começou há muito tempo. Isto não começou agora, há 6 meses, 8 meses. Isto começou, no fundo, já há alguns anos atrás, quando eu fui sendo chamada a determinadas coisas e fui fazendo aos pouquinhos. Porquê? Porque, na verdade, às vezes nós não estamos preparados para ver tudo, porque a mudança é grande, não é? Porque se eu soubesse há 3 anos atrás de que eu iria hoje abraçar esta missão, eu ia vir ao de cima aos meus medos, ia ficar ansiosa, porque era muito diferente daquilo que eu estava a fazer ou que eu achava que ia fazer. Então as coisas têm que vir aos pouquinhos e tudo é tão perfeito, na verdade, que está preparado para que nós possamos ir aos pouquinhos fazendo os nossos passinhos e chegando àquilo que é a missão ou aquilo que é o nosso momento de trazer realmente tudo aquilo que nós somos, que é isso que eu sinto hoje. Hoje sinto que sim, chegou o momento em que eu trago tudo o que eu sou. Eu mostro tudo o que eu sou sem esconder nada. Não é que eu tivesse a esconder de propósito, que no fundo não estava, não é? Mas sem estar a poder deixar no privado aquilo que eram algumas partes de mim, mas sim trazendo ao mundo tudo aquilo que eu sou. E é quando nós realmente nos abrimos a isto, que o nosso chakra do coração expande tanto e que nos permite realmente assim brilhar. E vocês sentem essa energia desse lado. Eu tenho a certeza que vocês sentem essa energia desse lado. E se me acompanham já ao longo dos anos, têm vindo a ver que essa energia está a expandir mais, está a modificar, o meu brilho vai mudando. Claro que sim, tem tudo a ver com isto, porque eu continuo a trabalhar internamente em mim e tenho-me aberto a outras possibilidades, a outras partes de mim e tenho trazido isso para vocês, mas de um lugar de serenidade, que eu acho que é o que eu mais quero passar para vocês, é que isto vem de um lugar de serenidade, vem de um lugar de leveza e que eu acredito que é isso que todas nós devemos estar a viver e não de um lugar de ansiedade ou de medo, de insegurança. Claro que os medos, as inseguranças vão estar sempre aqui, que nós somos humanos e eu também tenho. Ainda hoje estava de manhã a pensar assim: ai, será que esta gravação em live vai correr bem? Eu nunca fiz isto live, será que vai correr bem? Então eu também estava com essa pequena ansiedade, não é? Mas o que me move é tão mais forte que eu e é tão maior que eu que me permite avançar e dar os passos, mesmo com esse meu medo que faz sentido e que faz parte de mim, porque faz parte de nós sermos humanos e está tudo bem. É abraçar também, é deixar que ele exista e abraçá-lo e ressignificá-lo e permitir que a nossa missão, o nosso objetivo, aquilo que nos move, nos ajude nesta motivação para avançar na mesma. Então, voltando ao que eu estava a dizer, isto começou no fundo já há muito tempo. Eu lembro-me que, para quem me acompanha, isto da deusa, não é? Vem das deusas do passado, não é? Vem das energias a energia de sustentação, dos códigos sagrados que eu fui canal para receber e para passar a outras mulheres das deusas do passado. E na verdade, isto só me chegou exatamente assim este ano. Mas já o ano passado, no início do ano, portanto em 2022, no início de 2022, eu estava a trabalhar, não com esta questão, já trabalhava com mulheres só, portanto eu inicialmente trabalhava com homens e mulheres e já tinha
sentido que era só com mulheres que eu iria trabalhar, ou que eu queria trabalhar, ou que fazia sentido para mim trabalhar, porque é o que eu sou e eu posso dar ainda mais aquilo que é a minha experiência e aquilo que é o meu sentir enquanto mulher. Portanto, eu já tinha sentido isso. Eu inicialmente fazia homens e mulheres, trabalhava com homens e mulheres, mas rapidamente percebi que a minha missão era com as mulheres. Então eu já trabalhava com as mulheres e na altura foi quando eu estava com a jornada das 5 transformações. Lembro-me perfeitamente de estar a lançar a segunda edição, portanto, início de 2022, a segunda edição da jornada das 5 transformações, em que utiliza muito a casa, não é? Que utiliza muito a casa para trabalharmos as várias áreas da nossa vida e para nos ajudar nas ativações e manifestações e também no fluxo, não é? Para a nossa vida, não é? Porque quando trabalhamos a casa, trabalhamos também a nossa vida. Mas lembro-me que nessa altura eu comecei a receber canalizações relativamente à energia dos arquétipos da mulher na casa. Nessa altura eu comecei a receber informação sobre como está espelhado as energias, portanto, os arquétipos da mulher, estamos a falar dos outros arquétipos, são as várias energias da mulher, não é? Então, eu comecei a receber informação de como estavam essas energias espelhadas na casa. E comecei a aprofundar esse tema. Eh, Isto ainda, claro que eu começo sempre ainda em mim, não estava a ensinar isso, não estava a trazer isso para o meu trabalho, nem estava sequer a divulgar isto nas minhas redes sociais, nos meus canais de comunicação, mas era algo que eu estava a estudar eu. E então, isto para vocês verem, já foi em início de 2022. Portanto, eu comecei a estudar estas energias e a perceber como é que elas estavam espelhadas na casa. E na altura eu já tinha criado um mapa da vida na casa, em que é realmente o espelho da vida da pessoa que está, pela leitura do mapa da vida da casa, está lá tudo, não é? E comecei a perceber que a forma como estavam estas energias arquetípicas da mulher espelhadas na casa não era exatamente igual ao mapa da vida na casa. Eram outras dimensões da mulher. Portanto, comecei a experienciar em mim, comecei a ver também, a falar, comecei a falar também com as minhas alunas em algumas coisas. Eu lembro-me que comecei a adicionar isso também na jornada das 5 transformações. E, portanto, já comecei a olhar para esta questão das energias da mulher. E o que é isto das energias da mulher? É todas as versões da mulher, a multidimensionalidade da mulher que está espelhada nestas 8 energias. Então, isto já começou, este meu estudo e este meu aprofundamento, que vem sempre de um chamado interno, ou seja, eu guio-me pela minha intuição, pela minha alma já há muitos anos, portanto eu começo a sentir que tenho que ir por ali e começo a ir, mas não sei exatamente o objetivo total, não é? Então, naquela altura, eu comecei a estudar e comecei a aprofundar estes temas, fui recebendo cada vez mais informação nas canalizações, e então fui estudando e fui colocando algumas coisas nos trabalhos que eu estava a fazer para poder trazer isto mais da mulher para as minhas alunas, para as minhas clientes. E neste sentido comecei a perceber que havia realmente estas energias ligadas à casa, então começou aí. Entretanto, o ano foi passando, fui criando outras coisas, porque no fundo depois também veio o chamado para criar o curso profissional de interiores conscientes, que era para partilhar todo o meu legado, o método de interiores conscientes, que foi o que eu criei, que é a ligação da pessoa à sua casa, para passar a outras pessoas, para também poderem fazer as leituras da casa e poderem fazer o trabalho que eu faço. E portanto depois aí houve aí uma pequena pausa no fundo ali há um ano atrás, que foi entre junho, setembro, outubro, houve aí uma pausa nesta vertente e neste estudo, porque eu estava muito focada a trazer a criação do curso profissional de interiores conscientes. Mas no final de novembro eu comecei a sentir que tinha que fazer uma nova ativação, uma sintonização. O que é isto de uma sintonização, uma ativação, que eu acho que às vezes as pessoas não têm assim tanta informação sobre isso, ou podem não saber do que é que eu estou a falar, e prefiro explicar.
Então no fundo, nós somos ativadas, somos recalibradas a uma nova energia, a uma energia que é mais elevada, ou que é noutra frequência, ou é para algo específico. Então eu fui chamada, eu já fiz várias, e fui chamada a fazer uma na altura. Então, a dia 8 de dezembro, eu fui fazer essa ativação, e eu já partilhei isto quando falei da morte e do renascimento. Então, eu fui chamada a fazer esta ativação, e nesse momento que eu fui chamada a fazer esta ativação, foi então aberto o campo, o portal de transformação, de mudança. E foi aí que eu recebi então a informação que teria que trazer esta minha multidimensionalidade e que teria que trazer todo o meu conhecimento e tudo aquilo que eu vivi na minha jornada de resgate da mulher que sou para as mulheres. Porque ao longo do meu percurso pessoal, e aqui falo pessoal, eu fui fazendo várias formações. Eu sou terapeuta de vários níveis de Reiki, eu sou terapeuta de Imara, eu sou terapeuta multidimensional, eu fiz também formação na área da dança-terapia, portanto, mas isto foi tudo para mim. Nunca foi com um objetivo de fazer, ou seja, ser terapeuta para outras pessoas. Nunca foi com esse objetivo, foi sempre com um objetivo para mim. Por isso é que eu vivi os processos todos em mim, porque quando nós vamos com essa intenção, ainda vamos amplificar mais os processos em nós. Então, eu fiz todas estas formações ao longo do meu percurso, e até muito antes de começar a trabalhar nesta área, ainda eu não estava a trabalhar sequer, que eu também já partilhei isso, que eu tive um tempo sem trabalhar na minha cura, e então eu já estava a tirar estas formações, a aprofundar conhecimentos em várias vertentes, até para me ajudar a perceber também a minha forma de canalizar as minhas aptidões, capacidades mediúnicas, portanto isso também me ajudou a saber gerir. Então eu fui tendo vários conhecimentos que aos poucos acabava por incluir no meu trabalho, porque no fundo, quando eu estava a fazer acompanhamentos nas imersões de interiores conscientes, eu fazia terapia à pessoa e terapia à casa. Quando eu tive a minha comunidade, que entretanto já fechou o seu ciclo, quando eu tive a minha comunidade, também, quando estávamos a fazer as sessões, eu também estava a fazer terapia. Mas isso era porque eu própria sentia e fazia, não era uma coisa propriamente programada, mas era porque eu era chamada, e eu sou muito intuitiva, e aquilo que eu ia recebendo eu ia fazendo. Mas nunca, muitas vezes nem sequer as minhas alunas sabiam que naquele momento eu estava a fazer. Era muitas vezes eu recebia mensagens de a seguir: olha, eu sinto-me assim, e fiquei assim, aquilo correu, eu sinto que realmente a minha vida desde ontem está assim, está assado. E eu aí dizia: pois, porque eu também enviei energia assim, pronto, e eu explicava. Mas quando chegou esta data, esta ativação, que foi uma ativação bastante forte, no sentido, não, eu quando digo forte é poderosa, não forte de desagradável. Então foi poderosa, abriu estes campos todos e mostrou-me que eu tinha que trazer tudo aquilo que eu era, porque no fundo eu sou isso tudo, não é? Esta minha multidimensionalidade, para o meu trabalho, para o serviço às mulheres. E eu já contei este processo inicialmente, foi um bocadinho desafiante dizer assim: então eu de repente vou ter que mudar isto tudo, ou seja, vou ter que arranjar uma forma de trazer isto ao mundo. O meu negócio estava a correr lindamente, e eu tinha que reestruturar tudo para trazer isto, e claro que isto obriga-nos a libertar algumas coisas, deixar ir, desapegar, e tem o seu processo no mundo, não é? E não é assim tão fácil muitas vezes, não é? Então tive que mergulhar nestes meus bloqueios, depois também assumir isto tudo ao mundo, que no fundo também é isso, não é? É eu assumir toda esta minha vertente ao mundo. Então houve aqui um processo interno que eu o vivi de uma forma leve, porque eu me permiti. Ou seja, eu entreguei-me ao processo, eu rendi-me ao processo e permiti ir. E fui indo, não sabendo muito bem para onde é que eu ia. Eu sabia que
eu iria ter que juntar tudo aquilo que eu era e tudo aquilo que eu sabia, os meus conhecimentos, ao serviço, hum, ao serviço das mulheres. Mas não sabia exatamente o que seria. Portanto, para vocês verem, estamos a falar em dezembro e nós hoje estamos em agosto, portanto já passou muitos meses. Foi vários meses, mas ao longo do tempo eu fui-me abrindo, fui recebendo, fui permitindo que essas energias entrassem em mim e comecei a perceber um bocadinho do caminho, comecei a conseguir ver algumas coisas e comecei a perceber o caminho. E fui fazendo os meus processos, no fundo, também. E, na verdade, eu em maio estive uma semana de férias, meias férias, que eu ainda dei aulas, mas pronto, mas foi praticamente férias. E foi uma semana em que eu decidi também dar assim um passo que nunca tinha dado, que foi decidir sair, ir de férias uma semana e deixar o meu filho com o pai essa semana inteira, porque nós realmente, o meu filho, nós temos guarda partilhada, mas o meu filho está dias comigo e dias com o pai, não é semanas inteiras. E foi a primeira vez em 5 anos que eu, por decisão minha, isto também foi outro processo, não é? Mas por decisão minha, decidi falar com o pai, obviamente, se ele podia, não é? Estava tudo certo com o meu filho, com as aulas, claro que tudo em segurança e ele estaria bem. Eu decidi ir então uma semana de férias e fui para o Algarve naquela semana. E isso abriu ainda mais o portal. Porquê? Porque eu estava a fazer algo mesmo por mim. Eu estava a dizer sim, eu quero isto, eu vou fazer isto, o meu filho fica bem. E estava também o meu processo com o meu filho já foi ao longo dos anos de desapego, mas eu sinto que aquele momento, daquela decisão, foi o fim desse processo. Foi o fim desse processo e teve implicações depois em mim e na minha vida brutais. Eu costumo dizer que houve um antes e um depois da Sofia. Então, eu estava a abrir-me ainda mais. Isso para vos contar em relação a esta missão. Eu estava-me a abrir muito mais. Então, nessa semana, houve uma lua cheia em que eu estava então no Algarve, estava de férias, estava afastada, porque isto também faz diferença. Estava afastada de casa, estava afastada das rotinas, estava afastada de tudo, estava numa outra energia, não é? E isto também faz diferença, não é? Portanto, nós estava entregue ao processo, a estas canalizações, e neste dia, no 5 de maio, é uma lua cheia, penso que era em Escorpião, eu vou ao luar, portanto foi na noite de lua cheia, eu estou a fazer um ritual de lua cheia e recebo nitidamente a energia das 8 deusas como sustentação desta minha missão. Portanto, eu ao longo desta semana comecei a abrir cada vez mais em termos de clareza da missão e isto foi praticamente no dia antes de eu vir embora, só para verem como é que isto é. Praticamente no dia antes de vir embora e eu recebo esta presença, esta energia e recebo claramente que esta missão iria estar suportada por esta energia das 8 deusas, que são os 8 arquétipos da mulher, que eu tinha um ano antes, ou mais de um ano antes, estado a aprofundar e que comecei a contar-vos isto aqui. E de repente tudo faz sentido, de repente todos os pontinhos começam a unir no fundo, não é? Ok, eu comecei a receber a energia de cada uma delas e cada uma delas era então esta energia que está espelhada nos arquétipos da mulher. E era aquela que eu tinha canalizado como estando espelhadas na casa de cada uma das mulheres. Então, foi mesmo isto, uou, espera, isto está a bater tudo certo, isto está a encaixar aqui, está a encaixar ali, tudo estava a se unir, os pontinhos estavam todos a unir. Então aí abriu-se realmente até mesmo a minha parte mental para entendimento do que era realmente esta missão.
foi um momento bastante emotivo, foi um momento bastante, hum, de uma conexão mesmo muito profunda, foi uma conexão mesmo muito profunda. Tanto que eu depois ainda precisei de alguns dias para integrar tudo. Estamos a falar em maio, portanto estamos a falar em maio, hoje já estamos em agosto. Portanto, foram vários meses também nesta preparação, mas aí eu sinto que esse dia, esse momento foi crucial. Foi assim um momento em que eu: "Ok, é isto. Estes meses todos é para isto. Ok, está bem, isto é a minha multidimensionalidade, é eu trazer tudo que eu vivi, é trazer o meu conhecimento todo em sustentação destas energias, para trazer estes códigos de luz e para permitir, através das ferramentas que eu conheço e que posso trazer para o meu trabalho, todo este caminho para as mulheres." Então, aí foi quando realmente eu percebi o que é que era e o que é que era para eu trazer, mas ao mesmo tempo também veio aquela questão de isto é muito maior que eu. Isto é um legado, eu recebi mesmo essa informação, isto é um legado que tem que ser passado para todas as mulheres e, meu Deus, isto é muito maior que eu. Como é que eu? Porque eu? Porque é que eu? Porque é que veio, claro, obviamente, todas aquelas crenças limitadoras, mas eu sou capaz de fazer isto, eu sou capaz de trazer isto vai ser bem recebido pela minha comunidade. Portanto, houve aqui vários medos, houve várias inseguranças, várias crenças limitantes que eu tive que trabalhar, que vieram ao de cima e que eu não tinha noção propriamente, não é? Porque no meu dia a dia, daquilo que eu fazia, não estavam a limitar-me, mas quando vem isto, que é algo superior, digamos assim, ou num outro nível, elas vêm ao de cima. Então houve este trabalho todo, que era muito interno e que faz parte também do trabalho que eu depois vou fazer com as mulheres. Portanto, nada que eu passei foi só por mim. Nada que eu passei e que tive que trabalhar em mim foi só por mim. Foi também para eu depois guiar outras mulheres nesse trabalho. Porque isto não é só eu. Não sou só eu que sinto isto. Não sou só eu que tenho estas crenças. Não sou só eu que tenho estas limitações. Não sou só eu que tenho estas capacidades também. Somos todas. Nós somos muito mais iguais do que nós temos ideia. Somos muito mais iguais do que nós temos ideia. Porque neste processo também comecei a perceber, a juntar as pecinhas todas, no fundo, e a perceber que havia, de facto, aqui uma ligação até a todo o trabalho que eu vinha a fazer, que era quando eu fui perceber que todas os acompanhamentos, no fundo, que eu fiz a mulheres, porque eu faço acompanhamentos a mulheres, seja individualmente, seja em grupo, mas quando eu faço este acompanhamento às mulheres, eu comecei a perceber que havia linhas que são iguais em todas. Portanto, eu faço a leitura da sua vida, não é? Da sua vida espelhada através também da ferramenta da casa, e percebi que todos os desafios, tudo aquilo que eram os pedidos, tocavam-se umas nas outras. Ou seja, era a base, era a estrutura, a energia feminina, a energia masculina, era a parte dos apegos ao passado, da ligação do passado, presente e futuro. Era a dificuldade de avançar num fluxo para o futuro, libertando-se das coisas do passado. Era a ancestralidade, era a ligação com os pais, era tudo isto. Por isso é que eu, ao longo do tempo, também fui aprofundando esta questão até da sistémica familiar, terapia sistémica familiar, fui trabalhando nisso também, fui estudando, fui aprofundando. Porquê? Porque eu sabia que era isso que também estava ali em todas as mulheres. Então, juntando todas estas pecinhas e percebendo, ok, mas eu fui acompanhando estas mulheres todas e tudo se toca nas mesmas coisas. Todas nós temos as mesmas coisas, em níveis diferentes, é verdade, porque cada uma está no seu processo individual e somos únicas, mas muitas coisas se tocam, muitas coisas são iguais. Então, como é que não podemos olhar para isto desta forma, não é? Então, neste processo, neste percurso, eu fui criando então uma estrutura
no fundo, porque eu tinha recebido o chamado, eu tinha recebido as orientações, eu tinha recebido a energia da missão, eu tinha recebido que eram realmente um movimento, mais do que propriamente um serviço, era um movimento e que eu tinha que levar este movimento a todas as mulheres. Mas era preciso, de facto, juntar isto, porque isto que eu tenho falado até agora é tudo energia feminina, flui na energia feminina. Mas depois a energia feminina precisa da estrutura de energia masculina, que está em nós. Que está em nós mulheres. Temos a energia feminina e a energia masculina. Por isso é que esta energia das deusas e dos arquétipos, está tudo, digamos que é tudo a mesma coisa, tem este trabalho tanto na energia feminina como na energia masculina, porque a energia masculina é a estrutura que sustenta a fluidez da energia feminina. Então eu tive que criar esta estrutura. E lembro-me que tudo começou-me a fazer sentido e eu comecei então a estruturar. Comecei a dizer, ok, então eu tenho que pegar em todas as ferramentas que eu conheço e que eu trabalho e que eu tenho formação. Tenho que pegar em tudo que eu vivi. Tenho que pegar nas energias destas 8 deusas que são a sustentação deste projeto, desta missão, deste movimento. E tenho que criar algo. Tenho que criar algo com isto, porque é isto que as mulheres estão à espera. E quando isto aconteceu, e estamos a falar em junho, início de junho, não, um bocadinho antes, final de maio, quando eu comecei a ter esta clareza, que foi depois desta lua cheia e deste ritual e de receber esta energia das deusas e que tudo começou a fazer mais sentido e tudo começou a bater certo e todos os puzzles começaram, as pecinhas todas a se encaixar. Então, neste momento, então eu, ok, então é isto. E eu comecei com a estrutura, comecei a ir para o papel. Então, vamos escrever isto, vamos fazer isto, porque isto tem que ir para o papel, tem que passar isto para o papel. E foi isto que eu fiz. Então, quando eu me abri a isto e quando percebi, quando houve esta clareza, recebi a indicação que eu tinha que ir receber os últimos códigos desta missão. E eu partilho isto também na página onde tenho tudo explicado, que é, eu recebi a indicação que eu tinha que ir a Fátima, a Valinhos, provavelmente vocês conhecem e sabem a energia potente que tem este local sagrado, e que eu tinha que ir lá, porque eu iria receber alguma coisa, eu não sabia o que é que eu ia receber. Eu tinha que ir lá, portanto essa foi a indicação que eu tinha que ir lá. Eu na altura até já tinha pensado em, porque tudo isto faz com que eu tenho que trazer esta energia ao mundo, eu tenho que mostrar esta energia. Não fazia sentido, por exemplo, eu manter uma imagem, umas fotografias no meu negócio que fossem antigas, porque não traz essa energia. Porque nós temos que perceber que tudo é energia e tudo está interligado e tudo está a comunicar energia. E ao comunicarmos energia, estamos a comunicar sentimento, emoção, estamos a comunicar ligação, também conexão. Portanto, tudo isso está espelhado. Então, eu já tinha pensado, ok, eu tenho que fazer uma nova sessão de fotos, eu tenho que fazer vídeos, eu tenho que trazer isto. Porque eu já não sou, eu já não sou de todo a mulher de 2021, muito menos de 2022, que tinha sido a última vez que eu tinha feito uma sessão, muito menos a de 2021, que às vezes eu também usava para espelhar ou para trazer também conteúdo e comunicações. Então, tudo estava a interligar, porque o sítio que eu tinha escolhido para as fotos também era em Fátima, e claro que eu interliguei tudo, porque esse sítio, olhem só isto é mágico mesmo. O local onde eu escolhi fazer esta sessão de fotos, que é em Fátima, tinha sido escolhido por mim para a primeira sessão de fotos em março de 2021. Estamos em 2022, 23, desculpa. Portanto, em março de 2021, quando eu fiz a primeira sessão de fotos, o sítio que me chegou para eu fazer a sessão de fotos era o mesmo. Só que na altura tínhamos acabado de sair do segundo confinamento, ou ainda estávamos, não, acho que já tínhamos saído, estávamos a sair de março de 2021, estávamos a sair do segundo confinamento, e então
não estava aberto ainda ao público esse local, é um local de estadia, e não estava aberto esse local. Só que é um local de estadia, mas que tem uma vertente muito holística e muito energética, tem uma capela com uma energia brutal lá, e vocês veem isso nas minhas fotografias e nos meus vídeos, e de certeza que sentem essa energia que eu acredito mesmo que é passada e que vocês acabam por sentir, e se estiverem atentas vão sentir. E portanto eu já tinha recebido para fazer lá a sessão de fotos em 2021, que acabou por não ser, porque estava na altura, ainda não estava aberto, portanto aproveitaram, na altura aquilo, eu estava em obras, aproveitaram o confinamento para fazer obras e ainda não tinham aberto, e eu queria fazer a sessão de fotos e ainda ia demorar 1 ou 2 meses, e então eu, como queria começar a trazer conteúdo para as redes sociais, acabei por escolher outro sítio para tirar as fotos, a primeira sessão de fotos que fiz, que é aquele que eu tenho o cabelo mais comprido, que era como eu estava na altura, portanto, só para vocês imaginarem, 2 anos depois eu percebi porque é que eu tinha recebido a informação naquele ano para tirar lá a ação de fotos, para fazer lá a ação de fotos. Porque quando eu recebi este chamado, tinha que ir a Fátima, a Valinhos, eu lembro-me, ok, é lá que é, e na altura não era esta ligação que eu tinha, não é? Foi lá, eu fui chamada lá, não era por ser em Fátima, era por ser aquele local. Achava eu. Achava eu. Mas na altura foi isso que eu entendi. E agora pensei, ok, faz todo sentido. Eu recebi há 2 anos atrás, mas na altura ainda não podia ser manifestado no físico, porque eu tinha que fazer um caminho. No fundo é isto, não é? Eu tinha que fazer um caminho, eu tinha que fazer um percurso, eu tinha que fazer uma jornada para isto acontecer. E ainda não podia, de facto, ser manifestado ou materializado no plano físico, e não aconteceu, porque depois há sempre coisas que não permitem que aconteça, e não aconteceu porque aquele não estava aberto. 2 anos depois, novamente eu percebi, ok, é ali que eu queria fazer há 2 anos e não consegui, é aquela energia que eu quero, é aquela energia que está a sustentar agora esta missão, aquilo que eu quero trazer ao mundo. E obviamente que correu tudo lindamente para a marcação, para fazer, inclusive, quem me acompanha sabe que na altura eu até tinha, o meu filho ficou doente, eu tive que desmarcar o dia, tive que marcar no outro dia, e imaginem, aquilo é um sítio que está sempre cheio. E eu consegui desmarcar assim em cima do dia e consegui trocar para outro dia, o dia que eu queria e que podia ser, porque a fotógrafa podia, estava livre. Vejam isto, quando as coisas têm que ser, tudo flui, tudo, tudo está orquestrado de forma perfeita, tudo flui. Portanto, eu tinha tudo a fluir para as coisas acontecerem naquele dia. Porque era o dia, no fundo, depois percebi que também tinha que haver este desafio com o meu filho, porque eu tinha que mudar o dia. Porque tinha que ser no outro dia. Imaginem. Então, nessa altura, eu fui então tirar a sessão de fotos e fui no dia 1 de junho a Valinhos, no dia a seguir da sessão de fotos. A sessão de fotos não foi propriamente uma sessão de fotos, foi uma vivência. Só tinha uma fotógrafa ali a tirar fotografias, mas foi uma vivência. E eu acho que isso está espelhado nas fotos. Aquilo que eu estava a receber naquela capela quando estava lá a tirar fotos e a filmar, eu não estava propriamente presente totalmente ali para a sessão de fotos. Eu estava entregue à experiência e à vivência que eu estava a ter naquele momento. E no dia a seguir, eu fiquei lá, não é? Fiquei lá para o dia a seguir, e para o dia a seguir eu fui então a Valinhos, e foi a experiência mais transcendental que eu vivi em toda a minha vida. E já vivi algumas, para ser honesta, mas foi assim uma coisa que eu nem sei explicar. E foi algo muito presente no aqui e no agora. E eu acho isso mágico, e por isso é que eu vos estou a trazer isto, porque não foi, eu já disse isto no podcast, no episódio anterior, que não foi algo que eu fui para, nada disso, foi presente no meu corpo. E tive o contacto e recebi as informações e recebi o que tinha que receber, sempre presente no meu corpo, sempre presente no aqui e no agora. E esta também foi uma das informações que me deram para eu partilhar, que é aqui, não é? Nós somos seres espirituais a viver no corpo, a viver aqui na Terra, a viver num corpo físico. Somos humanos.
Portanto, nós temos que interligar estas duas dimensões. Então, não é esquecer o físico, esquecer que estamos aqui e ir viajar, ok? Não. É trazer o viajar para aqui. Trazer aqui, no nosso corpo físico, no nosso, na nossa vivência de humanos. Então, isto foi a minha, e tem sido a minha experiência, mas ali foi muito forte. E esta informação chegou-me também assim muito para ser partilhada. Por isso que eu já disse isto também no episódio anterior e volto a repetir. É no aqui, é no agora. É neste corpo físico. É neste humano que somos. Humanas que somos. E então lá recebi a grande chave, que eu não sabia o que era, na verdade, no momento em que eu recebi. Só posterior a isso é que eu fui estudar e investigar e percebi que realmente está descrito na história e está descrito, não sou a única que já recebi, e existe já descrita esta chave dourada divina. E, portanto, nessa chave dourada divina estão os últimos códigos sagrados para ser passado desta energia. Por isso é que vai haver também sintonizações, não é? Ativações. Portanto, recebi essa chave para ser passado, para sintonizar outras mulheres nesta energia. Então foi aí que eu recebi de todas as deusas e de toda a energia crística também. E isto nada tem a ver com religião, porque nem eu sequer sou seguidora de religião. Neste caso a católica por causa de Fátima, não sou seguidora. Portanto, eu sou seguidora do amor incondicional. Mas é uma energia de amor incondicional, é crística. Portanto, recebi então essa chave e que tinha que a passar. Então, a partir daí, foi um materializar desta missão. Foi quando eu, em julho, início de julho, comecei a trazer também. Portanto, isto foi início de junho, tive esse mês a integrar toda esta informação, a estruturar tudo, como trazer. Então, e foi aí que eu trouxe em início de julho e que trouxe então uma nova energia ao mundo. Portanto, ela já estava a ser trabalhada aqui deste lado, mas trouxe para vocês uma nova energia e que trouxe podcast também para poder partilhar ainda mais esta história e esta missão e este movimento. E agora trouxe então o materializar deste movimento, que é a mentoria Tu És a Deusa. Porquê é que foi escolhida mentoria? Porque isto é para ser vivido, é experienciado. Não é para eu dar conhecimentos e formação e cursos e conteúdo para vocês e ficar como conteúdo. Não, não é nada disso. Isto é para ser experienciado, é para vocês viverem. E viverem nas várias dimensões. Emocional, mental, físico, energético e espiritual. Okay? Portanto, este é um movimento, é uma mentoria em que eu vou-vos acompanhar em várias vertentes. Portanto, Tu És a Deusa. Porque começou por ser a missão foi esta, porque é que é este nome? Porque a missão eu comecei a receber, Tu És a Deusa, Tu És a Deusa, Tu És a Deusa, Tu És a Deusa. Então eu comecei a receber isto já há vários meses e depois as pecinhas foram-se completando. Portanto a missão só podia ter este nome e esta mentoria também só podia ter este nome. E a estrutura é mentoria porque é para ser experienciada, é para ser vivencial, não é um curso, não é uma formação, ok? Não, é para ser experiencial. Por isso é que, eu não sei se vocês já viram, já está lançado a página do site com todas as informações. Vocês podem aceder, seja nos comentários na descrição deste podcast, ou também nas minhas redes sociais, no Instagram, na bio do Instagram, tem lá o link, vocês acedem e tem lá, é só escolher Tu És a Deusa, e tem a página com todas as informações. Muitas destas coisas que eu estive aqui a partilhar com vocês, claro que aqui partilhei com mais pormenor e toda a historinha, porque acho que é mesmo importante vocês perceberem de onde é que isto veio e como é que isto veio, como é que isto foi criado, este movimento. Mas lá também tem muita desta informação, o que é isto da chave dourada divina,
O que é que vai ser trazido nestas 8 energias? Portanto, as 8 energias são os 8 módulos desta mentoria, mas o mais importante para mim, neste momento de passar-vos, é que isto é experiencial. Vocês vão experienciar nas várias dimensões. Por isso é que também esta mentoria vai ter 3 versões, que está incluído, não é? 3 versões, não é 3 versões, 3 dinâmicas, digamos assim. Online, presencial e offline, ok? Porque nesta estrutura é necessário haver o presencial também para amplificar esta vivência, esta experiência, porque vocês têm que sentir. Eu vou utilizar também os meus conhecimentos nas várias ferramentas, não é? Nas várias ferramentas. Vou trazer também o mapa da deusa na casa, que foi canalizado, como eu vos falei, o ano passado. Portanto, também vai ser uma das ferramentas que nós vamos utilizar nesta mentoria, que é para nos ajudar também a trabalhar em nós. Porquê? Porque nós vamos trabalhar nos vários níveis e a casa também é um complemento, é uma ferramenta para nós usarmos, como eu tenho vindo a explicar isto ao longo dos anos. Então, não fazia sentido eu não utilizá-la. Obviamente que eu vou utilizar, portanto, a casa continua a ser uma ferramenta e nós vamos continuar a trabalhar com a casa também. Agora, vamos trabalhar em muitos noutros níveis que eu acabava por trabalhar também, mas não desta forma. Portanto, agora vai ser mais profundo, vai ser mais no núcleo daquilo que é preciso. Porque eu senti isso também ao longo do meu trabalho, que as mulheres precisavam de ir mais ao centro e mais ao cerne da questão e não tão superficialmente como tem sido. Porque eu acho que as pessoas não conseguem, a maior parte das mulheres não conseguem ter resultados duradouros porque está no superficial. E atenção que eu quero deixar isto aqui bem claro. O ir profundamente não quer dizer sofrimento e dor, ok? Pode ser, mas também não é diretamente proporcional, ok? Eu fui profundamente nestes últimos meses a experienciar viver sem dor e sofrimento. E profundamente, mas numa leveza e numa suavidade. E é isso que eu venho trazer, ok? Eu venho trazer, sim, trabalho profundo, porque é no trabalho profundo que há as mudanças realmente efetivas. É sempre de dentro para fora e é dentro, não é superficialmente dentro, é mesmo lá dentro. E é quando tu vais lá dentro e trabalhas aquilo que tens que trabalhar, que depois o fora é espelho disso, não é? Então, nós vamos mesmo profundamente, porque não fazia sentido eu ser chamada para esta missão sem trabalhar profundamente. Porque eu sei que é isso que é preciso. Eu vivo isso em mim. Eu sou aquela mulher que, ok, é isto, então vamos lá. Tem que ser dentro, temos que mergulhar. Temos que nos render e sentir. Mas o sentir não tem que ser em grande sofrimento e dor. E é isso que eu quero trazer. Ok? Vamos sentir sim, vamos ter que ter tempo de integração também, mas vamos sentir sempre com uma energia de sustentação tão forte que nos permite viver em leveza, que nos permite viver de uma forma mais bela e suave. Okay? Então, este é o meu compromisso também de trazer. E esta mentoria vai ter a versão, não é versão, como eu disse, não é versão, é em várias dinâmicas, digamos assim. Vai ter encontros presenciais, vai ter encontros online e vai ter também propostas offline para vocês irem integrando todo este trabalho. E podem me perguntar assim, e qual é o objetivo? O objetivo principal é vocês resgatarem essa deusa interna e poderem trazê-la à luz, ou seja, trazerem para a vossa vida, viverem a vossa vida com essa deusa, sendo essa deusa que vocês são. Só que é preciso trazê-la, e para trazê-la é preciso fazer um caminho, e é esse caminho que eu vos vou apoiar, com as várias sintonizações e ativações à energias das deusas, para sustentação desse caminho. E portanto depois vou utilizar também todas as ferramentas, desde a casa, como eu vos disse, também com o mapa da deusa na casa. Vou utilizar muito a dança e movimento também terapêutica, porque é algo que também tenho conhecimento e vou trazer isso, porque é preciso tirar os bloqueios do corpo,
ok? São as várias dimensões e nós precisa os bloqueios estão impregnados no nosso corpo. Essa energia tem que ser libertada, tem que ser trabalhada, tem que ser libertada. Porque se nós não trabalharmos essa dimensão, não vai ser integrado o processo, a cura total, ok? Então, também vamos trabalhar, vou trazer também isso, trazer também a sistémica familiar, terapia sistémica familiar, porque é algo que também tenho vindo muito a estudar e aprofundar e é muito importante para a parte toda da dinâmica familiar. Nós sabemos, nós estamos num campo, num campo familiar que vai definir muito das nossas decisões, crenças, pensamentos, ações e comportamentos e que está a um nível inconsciente e que nós muitas vezes não sabemos e que está a interferir e bloquear muito, portanto vamos trabalhar muito nisso também. Vamos trabalhar ao nível terapêutico energético, vamos trabalhar toda a nossa energia também. Vamos trabalhar com a energia vital, com a energia da Kundalini, portanto a energia que permite a evolução, que permite a elevação da nossa consciência, também vamos trabalhar muito. E numa vertente de trabalho do corpo, para quê? Para a libertação, para o desbloqueio, porque ela é a energia Kundalini, é a nossa energia vital que percorre, quando é ativada, percorre todos os nossos chakras e vai desbloqueando toda a parte mental, emocional, corporal também, e vai libertando e desbloqueando aquilo que é preciso. E portanto também vamos utilizar. Eu até tenho partilhado ultimamente isso a quem me acompanha nas redes sociais, que tenho feito a formação para também que agora já está completa, para também trazer isso. E vamos trazer tudo isso também. Então, estas vão ser várias ferramentas. Vocês nessa página vão ver todas as ferramentas que eu estou que eu vou utilizar nesta mentoria, que vou utilizar no trabalho com vocês. Porque o pedido é este: é eu trazer tudo o que sou, tudo que vos posso dar, para vocês poderem ser tudo que são. Que é isto realmente. Então, os 8 módulos de trabalho vão ser nas 8 energias das deusas, portanto, desde a energia, vamos trabalhar várias coisas, desde da deusa virgem, com os códigos do templo do crescimento, que vamos trabalhar a criança interior, vamos trabalhar todo esse caminho para assumir a nossa adulta, vamos trabalhar todos as 8 deusas, a donzela, a feiticeira, a xamã, a anciã, a guerreira também. Porquê? Porque nós às vezes fugimos da energia da guerreira, mas a energia de guerreira é importante, porque nós temos é que sabê-la integrar em nós com, com a estrutura do masculino. Portanto, nós vamos trabalhar o masculino e o feminino. Okay? Vamos trabalhar o masculino e o feminino, com o sagrado feminino e com o sagrado masculino. Porquê? Porque é muito importante neste nosso resgate da essência feminina que nós somos a nossa essência feminina pura. Mas é importante percebermos que nesta essência feminina também existe o masculino em nós. E esse masculino é o que nos permite ter a estrutura e o suporte para estar a viver a energia feminina no fluidez. Porque se eu podia estar, dando o meu exemplo, eu podia ter recebido isto tudo e continuar na feminina, e se eu não tivesse trazido a estrutura para trazer isto a vocês, não é? Para criar algo que fosse aquilo que está chamado, não é? Que fosse trazer aquilo que eu fui chamada para vocês, que é essa a grande missão, e se eu não utilizasse a minha energia masculina para isso, não era possível estar hoje aqui a fazer. Se eu não tivesse estrutura, não tivesse hoje a gravar isto, se não tivesse hoje a falar aqui com vocês, não era possível estar a trazer-vos isto. Então, é isto também que é preciso saber, que eu sei que é preciso também trazer esta energia, então vai ser esta energia também que nós vamos integrar de forma saudável, neste equilíbrio de energia feminina com a energia masculina. Então, nós vamos trabalhar as 8 energias, que são os 8 módulos. Vamos ter um retiro também no final, um retiro presencial para integração e celebração, porque esta deusa celebra-se. Isto é muito importante. Esta deusa celebra-se, sabe que é merecedora de receber tudo, de ser tudo que quer e celebra-se. Então vamos ter um retiro maravilhoso para nós, num local mágico. Vamos ter no início também um evento de iniciação onde vão receber a primeira sintonização às deusas. Vão receber propostas também ao longo do tempo a integração deste trabalho. Por isso é que vai ser realmente, são 3 meses
que vamos estar assim juntas. É assim um legado que eu vos vou passar, mas com efetivação. Ou seja, como foi pedido foi isso, tu tens que passar esta energia, tens que fazer estas sintonizações, mas tens que trabalhar com as mulheres de forma a que elas estejam prontas a receber esta energia. Porque só assim é que nós depois podemos trazer isso para o nosso dia a dia, no aqui e no agora. Só assim é que nós conseguimos fazer isto. E portanto, isto vai ser um trabalho de grupo. Para quem sentir, também poderá fazer em complemento o trabalho individual com o acesso VIP, mas que tem sempre o grupo também. É assim um grande chamado, na verdade. É o maior chamado que eu alguma vez trouxe ao mundo e que estou muito entusiasmada e muito feliz por ser canal para isso, porque eu estou aqui, eu vivenciei isto em mim, então é maravilhoso eu poder trazer isto para vocês. Ah, porque eu sei o quanto vocês vão ganhar em receber isto tudo. Eu sei o quanto a vossa vida vai expandir infinitamente. O quanto vocês. Eu recebo tantas mensagens de mulheres a falarem sobre o que vêm sobre mim e, e vejo mesmo nas minhas clientes também que fui acompanhando e nas mulheres que fui acompanhando o quanto elas desejam mesmo isto. Então é isso, é eu trazer-vos o vosso desejo, é trazer aquilo que vocês estão prontas. Eu acredito mesmo, eu senti muito isto de a minha comunidade estará pronta e eu senti mesmo, não está, porque se isto chegou a mim e eu cheguei a elas, elas estão prontas. Tenho mesmo é simplesmente de deixar sentir o coração. Isto é um chamado. Vocês vão ouvir, vão ver a página e vão ver todas as informações e eu quero que vocês vejam para além do visual, não é? Eu quero que vocês sintam no vosso coração o chamado. Sintam, não tenham medo. Porque assim, se vocês tiverem dúvidas se são esta mulher, então são. Porque normalmente quando os nossos maiores medos são o que nós vamos brilhar mais, então é mesmo isso, é abraçar, é render. O pedido é, e foi assim que eu recebi, foi assim que eu me rendi, e o pedido é mesmo isto, é vocês renderem-se, renderem-se a receber isto para vocês, porque acreditem, vai haver assim uma expansão de vocês, da vossa energia, da vossa vida, daquilo que vão receber, da forma como vão viver. Viver, porque eu acho que é isto, viver. E chegamos a um tempo, eu tenho dito muito isto, mas porque tem sido assim algo que vibra muito em mim, que é chegamos a um tempo que já não dá para vivermos na velha estrutura. Já não dá. É por isso que eu vejo tantas mulheres hum, a dizerem-me que sentem um vazio interno, a dizerem-me que sentem uma tristeza interna e muitas vezes nem sabem porquê. Muitas vezes não têm consciência porque exatamente, mas sentem esse vazio e sentem essa tristeza interna, porque já não dá, já não é possível nós vivermos assim, já não é possível. E na verdade, quando nós começamos a sentir isto, este vazio interno, esta tristeza, esta sentir-nos mais perdidas, mais em caos e não sabemos muito bem para que lado vamos, é quando estamos a despertar. E aí é o melhor momento para dizer sim a nós próprias. Eu sei que temos muitos medos e que há muitas resistências, mas esse é o melhor momento, porque na verdade não há volta atrás. Aquilo que nós começamos a sentir não dá para deixar de sentir, não dá para ignorar, porque quanto mais nós ignoramos, maior vai se tornar. Estão a ver uma bola, ela está pequenina, se nós ignoramos que ela lá está, ela vai crescer até ao ponto de nós vermos. E por isso é que depois chegam-se a pontos de doenças físicas, de desgostos enormes, de coisas. E eu partilhei a minha vida que também aconteceu isso comigo anos atrás. Já há vários anos isso também aconteceu. Eu também tentei ignorar. Porque na altura não tinha conhecimento, não sabia, não tinha ninguém à minha volta que me pudesse dar esta mão e nem eu tinha procurado porque não sabia, era ignorante completamente nesse sentido, e por isso eu ignorei sem saber que estava a ignorar, no fundo, e aquilo foi crescendo. E disputou uma doença, obviamente. E foi nessa doença, e por isso o sofrimento e a dor, que eu resgatei-me.
Mas claro que quando nós deixamos chegar a este momento, este nível, as coisas são mais difíceis. Não vai ser tão leve. Então, o pedido é: não, permite-te já. Se sentes assim, não permitas-te sentir assim, porque todas nós somos merecedoras de nos sentirmos leves, felizes, entusiasmadas pela vida, em felicidade interior. Não é felicidade do externo. Eu vejo tantas mulheres ainda com a valorização no externo, ainda dependentes do externo. E somos nós temos que nos sentir felizes só de nós, só por nós, pelo orgulho que temos de nós, por aquilo que fazemos por nós. Por isso é que dizermos sim a nós, eu lembro que a primeira vez que eu disse sim a mim foi assim, uma sensação interna. Já foi há tantos anos e eu ainda hoje me lembro. Foi assim uma sensação de interna, de liberdade e de uau! Eu sinto uma felicidade sem acontecer nada. Que no fundo eu lembro-me de ter partilhado isto. Eu lembro-me de ter partilhado isto e isto ter-me tocado, que foi. Eu sinto felicidade por nada, num dia-a-dia normal. Eu estou feliz. E eu estava habituada à felicidade. Eu tinha momentos felizes, obviamente. Eu tinha tido já... Eu sentia-me feliz, não me sentia triste neste momento, nesta vez. Mas não era igual. Era uma felicidade, uma alegria interna, que era mesmo a tal bola iluminada internamente. Não é por acaso que a minha marca se chama Light Sphere, esfera de luz. Chama-se assim exatamente porque tudo começou aí. Eu, uou, eu nunca tinha... Eu lembro de comentar com uma amiga e disse, nunca experienciei, eu nunca senti isto. Eu não sabia que isto existia. E eu lembro de pensar assim para mim, meu Deus, o que eu estava a perder. Como é que eu não sabia que isto existia? O que é que eu estava a perder? E eu pensei, as pessoas têm que saber que isso existe. Sentir-nos felizes por nós, sem nada, sem ter que ter acontecido uma boa notícia, sem estarmos porque alguém nos disse isto, alguém fez, ou porque estamos com alguém. Não, estamos sozinhas no nosso mundo e estamos felizes por dentro. Nada aconteceu. Simplesmente o nosso coração vive a felicidade. E é isso. Isto é o que eu sinto que todas nós mulheres temos que sentir. Porque eu lembro-me mesmo, eu tenho que partilhar isto porque eu lembro-me que para mim, o eu ter sentido isto foi uou, como é que nunca ninguém me disse isto? Que isto era possível. Como é que ninguém me disse que isto era possível? Como é que eu nunca. Eu lembro-me de pensar assim, eu tinha passado por um grande caos, que eu já vos contei no outro episódio, e lembro-me de pensar assim, todo este caos valeu a pena só por isto. Lembro-me de pensar nesse momento isso. Tudo valeu a pena só por eu ter esta sensação. Só por eu saber o que é isto. Que eu não sabia e também não lidava com pessoas que sabiam. Não é? Nunca ninguém me tinha dito. Então isto para dizer o quê? Permite sentir no teu coração. Permite sentir o chamado. Sentir que és essa deusa. E eu estou deste lado. Eu e todas as deusas a sustentar-te para vivenciares isto e para trazeres essa tua bola de luz para fora. Para tu deixares que ela expanda o teu coração, para que deixes que ela expanda todo o teu ser, que te permita depois vivenciar a vida que tu queres, que tu desejas, com leveza, com abundância, com um amor infinito, com prazer, porque ter prazer é prazer pela vida, porque o prazer é prazer pela vida, é estarmos felizes e entusiasmados por vivermos, que é uma dádiva no fundo, e é isto, permite-te sentir chamado, e eu estou aqui deste lado para te receber e para te levar a embarcar nesta viagem, neste movimento de resgate de ti. É só isso, resgate de ti. E que vai ser assim incrível. E estou mesmo assim entusiasmada e ansiosa de partilhar tudo isto que está aqui dentro e que está a vir para fora para ti também. E desejo-vos um dia muito feliz mesmo. Obrigada a quem esteve ao vivo nesta gravação. Foi muito bom ter-vos deste lado e fazer esta experiência também, gravar o podcast ao vivo, porque este podcast foi gravado ao vivo, e por vos receber aqui. Desejo que tenham gostado. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários. Podem partilhar com todas as mulheres à vossa volta para que também possam sentir no coração um chamado. Porque este é sim um chamado de transmissão de legado para todas as mulheres, porque todas nós somos deusas.
e até ao próximo episódio. Um grande beijinho e obrigada por estarem aqui comigo.